Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor, aqui no sítio, né, descansando um pouco. Lógico que nesse distanciamento social, aproveitando um pouco esse momento com a família. E resolvi então gravar a continuidade da Jesus, né, Jesus Cristo ensinando os princípios do reino aos súditos do rei. Nós estamos usando ali o ensinamento de Jesus, né, usando Bíblia, em Mateus, capítulo 5 em diante, de 5 a 7, a gente vai estar cada vídeo fazendo um. E nós estamos falando, Jesus escolheu ali os apóstolos e ali separando, levou eles ao monte e na planície do monte, ali ensinando eles o que seria ser súdito do reino, né? Para aqueles apóstolos que ensinariam na futura igreja, né? Em Atos 2, ali onde fala a doutrina dos apóstolos, ensinado por Jesus. E hoje a gente vai falar então sobre Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 9, né? Onde fala sobre a bem-aventurança ali. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o texto ele nos mostra, interessante, Jesus mostrando para nós, os pacificadores desfrutarão da paz do reino. Né? Mateus 5:9. Sentirão a paz do reino, porque também buscarão a paz. Interessante que Jesus, nós vamos ver sobre isso, ele ensina que paz se busca com paz, não se busca com guerra, né? Não se busca com enfrentamento, né, armado, enfrentamento físico. Dessa forma você só vai encontrar guerra. E ele nos ensina ali a revelação do que do que Deus queria passar ao seu povo desde o princípio. E por isso que toda a palavra dele é fundamentada no Antigo Testamento. Jesus ele não fala nada por falar, mas sim revela a vontade do Senhor, do seu Pai. Isaías 32, 17 e 18 diz assim: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilidade, em tranquilos lugares de descanso. Olha que benção, né? Isso daí é o que o Senhor fala sobre paz. E aqui Jesus vem dizer aos discípulos, bem-aventurado, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança não deixa de ter desafios, dificuldades. Não significa que o pacificador não terá dificuldades e não encontrará problemas em sua vida. Também não se trata dos pacificadores do sentido comum, né? Ou da mediação de disputas humanas, ou seja, quando ele está falando dos pacificadores serão chamados de filhos de Deus, não está falando sobre mediação humana, aqueles que vai lá, um mediador que vai resolver algum atrito humano. É lógico que, com certeza, um cristão que tem Cristo no coração, ele conseguirá mediar, mas ele está falando de algo maior do que isso, ele está falando de algo divino, né? Não está falando de algo comum. Trata-se do mais alto sentido de trazer os homens à paz com Cristo, ou seja, a paz com Deus. Ou seja, os pacificadores eles não vêm para trazer uma pacificação só humana de um homem com outro homem, mas o pacificador que ele está falando aqui é aquilo que vem trazer a paz de Cristo, né? A paz do Senhor, aquele que traz a alma da pessoa a pacificação, né? Que ensina também a restauração, a restituição do sentido do amor de Deus por ele e dele por Deus. João capítulo 14, 27, Jesus esclarece isso. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz do mundo, que é a paz do mundo, a qual elas lhes dá. Não se perturbe o seu coração, nem também tenha medo. Ou seja, ele está falando assim, não estou te dando a paz que o mundo te dá. Essa paz que o mundo dá é passageira. Hoje você pode estar em paz e amanhã você está em tormenta, em perseguição, em tribulação. Mas ele vem dizer, a paz que eu te dou é a paz com Deus, né? A minha paz é uma paz que te diz para você, não perturbe o vosso coração, não turbe o vosso coração, né? E não tenha medo das coisas porque eu estou contigo, tranquiliza o teu coração.
É isso que Jesus vem dizer aqui. Qual é o valor da paz comprada pelo preço de um princípio e esperança que não é fundada na reconciliação com Deus? Ou seja, qualquer paz que você venha a ter, aquele sentido da felicidade, né? Se a felicidade é a tranquilidade e a paz da alma. Então, qual é a felicidade que você vai, qual é a felicidade humana que vai lhe trazer a paz da alma? É uma paz constante. Princípios humanos que tragam uma paz e tranquilidade. Isso daí é momentâneo, né? Por isso que muitas pessoas falam, não, a felicidade é momentânea. Felicidades você tem no decorrer da vida. Mas o Senhor está dizendo aqui que isso daí não é a paz que Ele quer que os pacificadores tragam e os pacificadores tenham dentro do seu coração. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que eles mesmos estão em paz com Deus e com os homens e que pregam ao mundo o evangelho de paz e conciliação. Tá vendo? O verdadeiro pacificador, ele mesmo está em paz com Deus. Não existe como você ser um pacificador se você não está em paz com você mesmo, em paz com Deus e em paz com os homens. Mesmo em meio a tanta tribulação, em tantas diversidades e diferenças humanas, porque cada um tem sua identidade e sua forma de pensar. Atritos vai existir, mas o pacificador não leva isso como algo que vai turbar o coração dele pela vida, e também que vai dar medo da vida. Isso é pacificador. A paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, fala sobre isso. Ó. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí é ter paz com Deus. É só Jesus Cristo que pode nos trazer essa paz no coração com Deus. Paz com os homens, também Romanos 12, 18. Façam o possível para viver em paz com todos. Né? O pacificador, ele busca paz com todos. Meia diversidade, meias dificuldades, muitas vezes a dificuldade de convivência, mas no coração ele busca, e na vida busca ter paz com todos. Né? Os que pregam o evangelho também, Efésios 2, 13 e 17, fala sobre a paz que eles têm no coração. Veja bem. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira do muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e conciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, o Evangelho prega sobre a paz que é conseguida e a paz que existe quando você é reconciliado em Cristo Jesus com Deus. Esse é o Evangelho, a paz do coração. A paz que faz com que você não tenha medo nem da morte, que seria o inimigo vencido, né? Então, esse daí também é a pacificação que deve se ter no coração. Então, falamos aqui sobre a paz com Deus, a paz com os homens e o evangelho pregado de paz. Não há outras pessoas que possam ser chamados filhos de Deus, né? Romanos 15, 33 fala assim: o Deus da paz seja com todos vocês. Ou seja, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e buscam essa tranquilidade, essa pacificação de coração. Né? E Romanos aqui, quando vai se falar, fala assim: o Deus da paz seja com todos vocês. Amém? Olha que maravilhoso a paz que Cristo aqui está ensinando para os apóstolos, para os súditos do reino, e para nós também, como cristãos súditos do reino. Quando os homens estão reconciliados com Deus e a paz de Cristo impera em seus corações, o espírito da compaixão, mansidão e perdão, produzido neles, ministra a reconciliação com todos, com os homens e com Deus. Veja só. Essa é a pacificação. Por isso que ele fala: bendito, bom caminho escolheros, felizes pela vida e pelo resultado que receberão. Os pacificadores, aquele que ensinam a paz com Deus, a tranquilidade, a harmonia com as outras pessoas.
E Colossenses 3, 12 e 15, a palavra do Senhor nos fala o seguinte, ó, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha só agora, vem a continuidade. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Essa é a paz. Benditos pacificadores. É esse que tem essa paz no coração e procura passar essa paz no coração em meio às dificuldades, às indiferenças, às perturbações, às provações, às tentações, né? Mas tem essa consciência no coração. Se a despeito de tudo isso, outros estejam dispostos a ver tais pessoas como inimigos, a culpa não são desses pacificadores. Eles procuraram fazer tudo, eles oraram, eles buscaram a paz, eles ensinaram a paz. Então, mesmo depois de tudo isso, se tais pessoas são consideradas inimigo e alguém coloca culpa sobre esses pacificadores, eles não são. Estes são, de verdade, os verdadeiros servos e súditos do reino, aqueles que são julgados sem merecer julgamento, aqueles que são condenados pelas pessoas sem merecer condenação. A consciência, a paz que ele tem no coração é o que garante que eles são os pacificadores, que Jesus está falando nesse momento. É necessário que os súditos do reino entendam: o reino de Deus é reino de santa e perfeita paz. E isso daí a gente está estamos meditando sobre o que Jesus ensinou aos súditos do reino, sobre isso. Por quê? Porque se nós olharmos do que nós estamos comentando hoje, olhando o que está acontecendo no mundo hoje, na vida dos cristãos, em denominações, em pessoas que dizem que buscam a Deus, é triste ver que a pregação do evangelho, o ensinamento, se você olhar nesse versículo, bem-aventurado dos pacificadores, talvez você não encontre isso na palavra ou na forma que a pessoa acha. Mas essa é a palavra do Senhor, está no Novo Testamento. Alguém pode dizer assim, mas puxa vida, isso daí é complicado, é mais fácil aceitar o que as pessoas estão dizendo. Sim, mas se você é cristão, eu sou cristão, e mesmo as nossas dificuldades de cumprir isso, nós temos que procurar, né? Buscar isso, com muita dificuldade. Mas se é o Senhor que ensina e nós somos cristãos, nós devemos seguir isso e buscar isso de todo o coração. Por isso os súditos do reino de Deus têm espírito pacificador, e não de contenda, de tumulto, de guerra. Esses espíritos manifesta o Deus de paz aos pecadores e os conduz à santa salvação através do sangue de Cristo, né? Pela morte que ele nos entregou, né? O Deus de paz que morreu na cruz do Calvário por nós, sem reclamar, cumpriu, né, aquele papel, aquela situação para que hoje nós pudéssemos estar salvos, vivendo aqui, falando sobre a palavra. Por meio do qual Jesus Cristo, o príncipe da paz, fez paz no pecado e fez paz do homem com Deus. Colossenses 1, 19 a 20 fala o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Essa é a paz que ele está falando. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas quem são realmente esses filhos de Deus? Filhos de Deus são todos aqueles ou aquelas que se arrependem de seus pecados e buscam em Deus a paz e a tranquilidade, né? Ele fala assim: vem a mim que tem, meu jugo é manso, eu sou manso, né? E meu jugo é suave. Creiam e recebam a Jesus Cristo como Filho de Deus, que fez o sacrifício na cruz para salvar a alma de todo aquele que nele crê, né? E para esse ele traz a salvação e ele é o Salvador. João 1, 12, 13 nos ensina a seguinte coisa:
Contudo, aos que os receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais são os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. São estes os que são chamados filhos de Deus. Amém? Vejam bem. Filhos de Deus são todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o texto aqui é bem claro. Contudo, aos que os receberam, e os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. E quando ele fala assim, bem-aventurado, feliz quem seguiu esse caminho de pacificação, porque são chamados filhos de Deus, nesse texto também revela que esses que são chamados filhos de Deus entenderam a pacificação, porque aceitaram e creram em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. São esses os filhos de Deus, súditos e cidadãos do reino dos céus e pacificadores. Amém? Medita nessa palavra. Preste atenção bem nos versículos em que lemos e coloca isso no seu coração. Como têm sido os pacificadores de hoje que se dizem cristão? E nós, como temos agido como cristão para essa pacificação? Se a palavra do Senhor fala que nós, quando cremos, né, aos que creram e receberam o nome de Jesus como Filho de Deus, foram aceitos, né, e foram ali colocados como Filho de Deus, então nós temos que entender se realmente nós aceitamos essa posição em nossa vida e se nós agimos segundo a vontade dele. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 10, continuando esse estudo sobre o ensinamento dos princípios do reino aos súditos do rei. Fica com Deus, Deus te abençoe.